Muito bem, agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site www.futura.org.br. Bom, e o Brasil tem 3.025 museus, segundo o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. No início do século XX, eram apenas 12. Pois é, os museus são centros dinâmicos de cultura, cidadania e comunicação e têm uma dimensão social importante, que é a educação. O museu cumpre integralmente a sua função quando tem um setor educativo preparado para desenvolver uma programação intensa e abrangente. Bom, eu mostro agora para você o site do IBRAM, que você pode acessar de casa. É muito fácil, é só acessar museus.gov.br para saber todas as informações sobre o portal do Instituto Brasileiro de Museus. E aqui você vai encontrar, então, na íntegra, inclusive, os museus que são administrados pelo IBRAM. E para falar mais agora sobre essa relação entre educação e museus, a gente conversa agora, direto de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, o Ângelo Osvaldo. Boa tarde, Ângelo. Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Muito prazer em falar com você e com os ouvintes da Conexão Futura. Prazer é nosso em recebê-lo aqui no programa. Bom, eu começo a perguntar para você o seguinte: a gente tem, pelos dados, levantamento, são mais de 3 mil museus no Brasil, como eu falei aqui, um número superior às salas de cinema, que no Brasil atualmente são de 2.098 salas, e teatros, que são 1.229 teatros pelo país afora. Mas aí pergunto a você, esses museus que são em tão grande quantidade, eles têm sido utilizados aí no seu potencial pleno? Nós temos cerca de 3.300 museus no Brasil. E o Instituto Brasileiro de Museus tem apenas 5 anos. Quer dizer, é muito recente essa política nacional de museus. Nós tentamos coordenar, articular um amplo programa que possa dialogar com todos esses museus, incentivá-los a desenvolver as grandes tarefas, a verdadeira missão dos museus. E uma dessas vertentes é exatamente a educação. Um museu sem um programa educativo, ele não é propriamente um museu, ele pode ser aí uma coleção, um depósito de obras e de peças, mas para que ele tenha uma comunicação dinâmica, para que ele possa cumprir o seu papel, ele tem que ter um grande programa educativo. E nós temos procurado despertar cada museu para essa missão, para o trabalho educativo, para o diálogo com o público estudantil, para o envolvimento das escolas, porque o museu ele é uma continuação da sala de aula. De verdade, a gente tem acompanhado muitas iniciativas de museus que têm desenvolvido trabalhos educativos. Agora, como você bem disse, são muitos museus e cada um tem uma identidade própria, com acervos diferentes, até com funções diferentes. Aqui no Rio de Janeiro teremos em breve o Museu do Amanhã, já temos o Museu de Arte do Rio, em São Paulo tem o Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol e tantos outros museus trabalhando com questões muito diferentes. De que forma se acredita que é possível, a partir de uma unificação, um projeto federal, por exemplo, de tentar incentivar que os museus descubram qual a sua potencialidade de trabalhar no setor educativo? Isso pode, de fato, fomentar esse caminho para que seja um pouco mais fácil o acesso dos estudantes, professores e educadores aos museus, Osvaldo? Eu acredito que a atitude exemplar, os modelos que vão sendo criados em alguns museus, eles se multiplicam, se desdobram e acabam servindo de parâmetro, vão balizando um pouco o desenvolvimento dos programas educativos. Nessa pequena relação de museus que você enumerou aí, nós já vemos a diversidade dos museus, do campo museal. Os museus dispõem hoje da mais moderna tecnologia, como o Museu da Língua Portuguesa. Outros foram concebidos inovadoramente do ponto de vista arquitetônico, como o MAR, Museu de Arte do Rio, e o próprio Museu do Amanhã, do arquiteto Calatrava, no pier da Praça Mauá. Quer dizer, cada museu ele tem também uma linguagem que deve ser bem trabalhada para que, através dela, a comunicação seja mais intensa. Nós temos, apesar disso, procurado, através de cursos, de oficinas, de seminários e de prêmios. Nós temos prêmios de educação em museus, tanto prêmio concedido pelo IBRAM, quanto pelo programa Ibermuseus, que congrega 22 países da Iberoamérica, Portugal, Espanha e 20 países da América Latina. Nós temos procurado incentivar os trabalhos e as iniciativas ligadas à educação através do museu. Nós temos belíssimos exemplos no estado do Rio mesmo, em Vassouras, no Museu Casa da Era. Esse museu está dentro de um parque. O parque, então, serve de campo
para os mais diversos trabalhos educativos. É assim que nós vamos identificando a vocação de cada museu e esse permanente diálogo com os estudantes. E não são apenas os estudantes do primeiro grau ou do segundo grau, os estudantes universitários também, eles devem se aproximar do museu, porque o museu é um laboratório, é um centro de pesquisa, é um espaço ideal para o aperfeiçoamento das pesquisas e investigações científicas no plano universitário. Inclusive, o Museu Lazar Segal, que é administrado pelo IBRAM em São Paulo, recebeu um prêmio recentemente lá no Egito, que é o Prêmio Educação e Museus em Alexandria. Então, é um dos trabalhos já reverenciados aí até com uma certificação internacional. Então, parabéns ao pessoal que trabalha com o Museu Lazar Segal. Agora, uma questão importante, Oswaldo, que eu queria ouvir de você é em relação a um levantamento que o IBGE fez, fazendo uma comparação do número de habitantes de uma região, de um estado, ao número de museus. Então, vou dar uns dados aqui, por exemplo, de São Paulo, tem 517 museus, né, o estado brasileiro com maior concentração de museus. Em segundo lugar está o Rio Grande do Sul, com 397, seguido de Minas Gerais em terceiro, com 319. Agora, nessa relação entre o número de museus e população, Rio Grande do Sul aí tem, para cada 26 mil habitantes, tem um museu, e já o estado com a pior colocação nesse ranking, se é possível colocar dessa forma, é o Maranhão, que tem um museu para cada 266 mil habitantes. De que forma a gente consegue pensar em tentar distribuir um pouco mais? A gente tem uma grande concentração de museus na região sudeste, na região sul, mas de repente levar para o nordeste, região norte também, tentar incentivar a abertura e a criação de novos museus nessas outras regiões do país. É verdade, Cristiano, e eu lhe dou um dado ainda mais expressivo quanto a isso. Aqui nós temos 3.300 museus no Brasil, reconhecidos, identificados, e como você disse, é um número maior que o de salas de cinema, por exemplo. Mas acontece que esses museus estão em apenas 20% dos municípios brasileiros. Como o Brasil tem 5.600 municípios, apenas 1.000 municípios, 1.000 cidades contam com um museu. Então é importante que nós possamos fazer um grande trabalho para a multiplicação dos museus dos municípios brasileiros. E o museu, ele pode nascer de uma pequena iniciativa. Não é necessário que o museu venha com uma grandiloquência, com um acervo espetacular. Ele pode nascer de pequenas iniciativas, e é nessa linha que nós temos fomentado os pontos de memória. Os pontos de memória podem ser embriões de museus, mas eles são, sobretudo, um espaço de convergência da memória coletiva. Eles estão na linha da museologia social e eles exercem também um papel importante no plano da educação, porque eles estão salvaguardando a memória de uma determinada comunidade. Hoje nós temos no Rio de Janeiro, na favela da Maré, o Museu da Maré, ou em Copacabana temos o Museu da Favela, no Pavãozinho, e isso mostra a importância da ação comunitária na preservação da memória coletiva, da memória social. E isso faz parte da nova museologia que nós queremos, não apenas um museu enorme num prédio espetacular, mas esse museu que nasce de um esforço da comunidade, que surgiu dentro de uma escola, de uma igreja, de uma associação de moradores, de uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, de Cultura, de Turismo ou de Meio Ambiente de uma cidade. Se todos nós conseguirmos incentivar cada vez mais esses projetos espontâneos de memória coletiva, nós acabaremos aumentando o número de museus no Brasil e enriquecendo, por isso mesmo, as formas modernas de educação, que incluem, sim, o campo museal como um território fundamental para o aprimoramento da pedagogia no país, dos processos educativos no Brasil. Perfeito. Então, Ângelo Osvaldo, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Futura e boa tarde para você. Boa tarde, Cristiano. Obrigado, parabéns a todos. E um convite para que visitem os museus brasileiros, prestigiem os museus e venham sempre estar conosco. Muito bem. E para o pessoal de casa poder acessar a lista de museus administrados pelo IBRAM, vamos acessar então museus.gov.br, o site então que vai aparecer aí na sua tela para você ter outras informações sobre o Instituto Brasileiro de Museus.
Bom, e terminam no próximo domingo, dia 15 de junho, as inscrições para o edital Curtas Universitários do programa Sala de Notícias. Se você de casa é estudante de comunicação social, cinema ou audiovisual, aproveite essa oportunidade para transformar o seu trabalho de conclusão de curso em um curta-metragem para a TV e também para a internet. Serão até 20 projetos selecionados e os vencedores vão receber uma verba de até R$6 mil para auxiliar aí nos custos da produção. Aqui no site do Futura você encontra todas as informações necessárias, então vamos lá, é futura.org.br/sala de notícias. Aqui você já encontra, chamada do Curtas Universitários está aqui, então inscrições até o dia 15 de junho, domingo, não perca tempo e faça já a sua inscrição. E na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre profissões e Copa do Mundo. Faltando 3 dias aí para o início do torneio, você sabe quais são os trabalhadores mais requisitados para a Copa? E quais as habilidades mais destacadas? E que tipo de treinamento esses profissionais recebem? Não perca essa discussão, mande já a sua dúvida, sua pergunta para a gente pelo Facebook, pelo Twitter, ou ainda participe pelo telefone ligando 0 Operadora 21 3523 4098, os contatos que estão aí na tela para você. E a gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10. Eu estou aqui à sua espera. Até já!